Salve Quebrada, nós somos o coletivo Ciranda da Paz, que é um coletivo, uma organização comunitária feita da comunidade, pela comunidade, no Jardim Nossa Senhora da Paz, mais conhecido como Favela da Brataque. Nós temos o objetivo de garantir o acesso à cultura, arte e lazer dentro da nossa favela. Nós fomos contemplados pelo PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e estamos executando a 4ª temporada do podcast Vozes da Comunidade, onde entrevistamos, escutamos e ecoamos as histórias de moradores de diversas comunidades de Londrina. Para essa temporada, retornamos às nossas origens e as entrevistas vão ser com moradores e pessoas que fazem parte da história da Favela da Brataque. Eu sou a Luceli Souza, cogestora do coletivo Ciranda da Paz, e ao meu lado está a Isabelle Ramos, também cogestora do coletivo. Gente, eu vou começar apresentando, nossas entrevistadas. Hoje nós estamos aqui com 2 mulheres incríveis, importantes para a história das periferias de Londrina. Eu vou começar apresentando uma de cada vez. A primeira, ela é psicóloga, professora de psicologia social na Universidade Estadual de Londrina, é bailarina, mãe e venezuelana. Eu estou falando da Alejandra Cedenho. Seja bem-vinda, Alê. Obrigada por ter aceitado. E a nossa outra entrevistada é cria da Favela da Brataque, também é psicóloga, é fundadora do nosso coletivo Ciranda da Paz, a 5ª conselheira tutelar mais votada da cidade de Londrina. Eu tô falando da Bruna Moura. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada, gente. E eu gostaria, de agradecer a presença de vocês, iniciar essa entrevista, mesmo do início da trajetória de vocês. Onde vocês nasceram, que ambiente foi que vocês cresceram, Vocês vão se organizando aí, podem falar. Pode falar, prof. Tá bom. Eu sou da Venezuela e eu sou filha de um negro cientista, o que me trouxe uma característica muito curiosa. Eu vivi de bebê e de criança pequena na Inglaterra e conheci o racismo na Inglaterra. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que eu vim fazer nesse planeta, que é ajudar a cirandar o mundo, sabe? Eu cresci depois na Venezuela e lá eu tive uma vivência muito importante, que foi um evento político, que foi um genocídio, foi o maior protesto popular da América Latina, o primeiro, na verdade, contra o neoliberalismo. Então teve um pacote neoliberal que foi feito pelo presidente recém-impossado. E aí teve protesto quando subiu o preço do ônibus, e isso fez com que tivesse a polícia e o exército nas ruas, mataram 3.000 pessoas. Isso me marcou profundamente. Foi um mês que suspenderam as garantias constitucionais, teve toque de recolher, suspenderam as aulas. Quando isso aconteceu, teve um pessoal que saiu nos lugares mais afetados pelo genocídio, eles foram fazer atividades com as crianças. E eu falei, é isso que tem que ser feito, mas eu nunca vou ter corpo para fazer isso. E 3 anos depois eu conheci meu primeiro ciranda, que foi a Casa de la Cultura Simón Rodríguez, e eles começaram a me ensinar a cirandar. E você nasceu na Venezuela? Nasci em Caracas. Morei na Inglaterra 4 anos, mas fui criada em Caracas. Lá estudei psicologia, fiz psicologia lá. E eu vim para o Brasil para fazer mestrado. E acabei, não só encantando com aqui, mas eu casei aqui, por isso vim parar em Londrina, por isso tenho filho binacional. Enfim, eu acabei adotando o Brasil como uma segunda pátria. Mas eu sou venezuelina, com todo orgulho. Aí fala um pouquinho aí dessa trajetória, Bruna, pra gente também. Bom, eu nasci no interior de São Paulo, em Assis. Minha família, a minha avó materna, ela era de Minas, veio para o Paraná. E meu pai, a minha família paterna já era de São Paulo. Então, eu tenho várias origens aí. Mas, com 1 ano de idade, eu vim para Londrina, brataquiense, desde sempre. E qual foi, assim, como que era a Brataque, assim, na sua infância, sabe? A escadinha. Quando criança, eu lembro que várias crianças, a gente descia a descida que o pessoal às vezes não gosta de descer com carro, nem subir, nem a pé, nenhum veículo.
Mas para mim era um auge da infância, porque eu descia aquilo assim, ó, na bicicletinha ali, na Calói na época, ó, e parava lá no Muro da Brataque. Dava de cara lá. Era adrenalina. É isso que é adrenalina mesmo. Só quem conhece sabe. Total. Ale, eu gostaria assim de saber uma história que você tem sobre o bairro, como que foi conhecer a Brataque, como que foi chegar até esse território, né? Se você tiver alguma coisa para compartilhar com a gente. Sim, sim. Tem o mestre Peter Spin que me ensinou que a gente sempre chega da mão de alguém. Eu cheguei da mão da comandante Bruna. A comandante Bruna, ela participou do Ciranda da Cultura desde 2015. E quando isso aconteceu, ela participou de um projeto, ela entrou como de uma matéria e depois passou por um projeto chamado Recantos de Beleza e Resistência, Centros Culturais Ecológicos como iniciativas de prevenção da violência. E ela ficou até que acabou o projeto e ela se formou em 2017. E a gente fez a devolutiva para o Ciranda do que tinha sido o projeto. E ela fez uma fala, essa fala está gravada, e ela fala assim: eu também sou de um bairro periférico, é o Nossa Senhora da Paz, mais conhecido como Brataque. E, quando criança, eu sempre participei disso que as crianças participam. Então, eu me pergunto, eu quero ter um ciranda no meu bairro, por que no meu bairro não tem um ciranda? E, a partir dessa fala, ela me atravessou literalmente, porque era assim, a gente foi fazer o projeto Cirandando Londrina, e a pergunta era, como? O ciranda pode, a lógica ciranda pode ser multiplicada em outros bairros historicamente violentados? E, para isso, a gente precisava de parceiros que acreditassem na história. E a Bruna falou isso, falei, quem que vai falar? Quem que vai fazer isso? É nós. Então, eu cheguei na Brataque pela primeira vez em 23 de junho de 2018. No início, foi a primeira reunião. E a Bruna foi articulando, e foi muito poderoso, que antes que isso acontecesse, ela chegou para a gente se reunia na UEL de sexta-feira à tarde para fazer o projeto. Ela chegou e falou, eu falei com os meninos do bairro. Eu cheguei e falei, eu quero fazer um projeto no bairro. E aí contei do que se tratava o projeto que eu estava pensando. E o pessoal falou, tá bom, não traz a polícia aqui. Ela falou, não, jamais. E, a partir disso, eu fui conhecer o bairro cirandeiramente, entendeu? Eu cheguei no centro comunitário, a gente fez reunião, conheci a Rosa, a tia da Luceli, eu fui conhecer a prima, tinha várias mulheres, e foi uma reunião na qual a Bruna trazia, vamos fazer um ciranda? E todo mundo falou sim. E esse sim continua se reproduzindo até hoje. Assim, acho que ciranda, mais do que um lugar, no caso do Ciranda da Paz é muito visível, muito mais do que o lugar, é um sim. É uma lógica. Quer dizer, a gente quer tecer isso, fazer beleza no meio da violência. Então, sempre digo que eu sou avó orgulhosa, mas a Bruna é a mãe do Ciranda. E eu acho que quando a gente vai falar da nossa história, assim, na infância, lá na Brataque, lembra muito das brincadeiras na rua, brincadeiras de Dia das Crianças. Um dos projetos que a gente participava também era o coral, né, Sinfonia Universal, tinha aula de vários instrumentos também. Mas o ciranda é diferente dessa logística, né? Você fala que é dar esse protagonismo para nós que somos moradores. Então, é feito da comunidade pela comunidade. Tipo, como que você... sabe, se enquadrou nesse sentido de tipo, quando criança eram outras pessoas que faziam por mim, mas agora eu que posso voltar e fazer também, sabe? Qual que você sente que é a principal diferença? A principal diferença é porque a gente viveu aquela realidade e consegue, a partir das nossas próprias vivências, pensar caminhos, alternativas. Não que outras pessoas não possam colaborar, mas aí é outra visão, a gente está partindo de um protagonismo. Eu acho que é isso. Lógico, foi muito importante ter o contato, quando criança, com o acesso à música no projeto. Eu tenho amizades até hoje desse projeto, fortalece realmente os vínculos, mas não era feito por pessoas da comunidade, se colocando como seres pensantes dessa realidade. Isso, para mim, eu fico emocionada, né? É o que dá o sentido do podcast, das nossas oficinas.
E uma coisa que a gente sempre fala também é sobre a diferença do assistencialismo e garantia de direitos. Aí eu queria que explicasse um pouco, porque às vezes as pessoas falam, tipo, quando eu vou falar para alguém que eu faço parte do Ciranda, do coletivo e tudo mais, as pessoas acham que é tipo caridade, ou tipo assim, é só doar uma cesta básica. Mas o que a gente faz é muito diferente e muito além disso, sabe? Eu queria que vocês comentassem sobre isso, no geral, mas também dentro da psicologia, da área de vocês, o que isso significa. É muito diferente você trabalhar na garantia do direito dos seus, do seu direito, do direito do seu povo, do que você dar ao outro aquilo que te sobra. Acho que o assistencialismo tem uma história de colonialidade no começo. Uma história que diz respeito dos escravos dóceis aos quais eu vou dar as sobras. E um pouco essa marca, ela tem tentado ser combatida, tem muita coisa, muito avanço nesse sentido, mas uma marca que ainda existe. Um olhar de superioridade perante aquele ao que eu vou dar para ele. E a garantia de direitos, que foi o que a Bruna trouxe desde sempre, não era isso. Era assim, a gente vai fazer isso aqui acontecer. E se não acontecer, a gente vai cobrar para que aconteça. Porque isso aqui vai acontecer. Tanto é que hoje ela é conselheira tutelar. É dessa lógica. Tipo, de baixo para cima foi feito Ciranda. E foi feito em rede sempre. Sempre considerou a criança, sempre considerou perguntar para a pessoa, sempre considerou o que vocês estão fazendo. Vai perguntar para quem está vivendo e está construindo ali como protagonista. Bom, na história da Brataque, sempre foi assim, né? Na questão do assistencialismo, né? É um bairro, é uma favela. Veio de uma ocupação de um terreno da Caixa Econômica. Então, as pessoas já tinham essa visão de vamos ajudar os pobres. Foi importante, não vou negar que foi importante de certa forma. Só que isso não é tudo, né? Eu acho que muito do que a Alê falou seria colocar aquela pessoa como salvador. Já a pele branca, Salvador vai salvar todos os pobres de todas as favelas do Brasil todo e de todos os lugares. Com o celular assim, filmando, né? Só que as políticas, o sistema de garantia de direito vem justamente para que possa garantir efetivamente aquilo que está ali na lei, né? E a gente, enquanto pessoas cidadãs da Brataque ou de qualquer outra favela, a gente se coloca como a gente faz, lógico, a gente entende, mas também tem a outra parte que é o Estado que deveria estar fazendo e não faz. Sim. E aí a gente faz. Não é só fazer por fazer, mas fazer porque também faltam as políticas públicas que não chegam. E aí, quando a gente coloca lá uma coisa simples, o mato da pracinha que a gente usa, CMTU não está fazendo o que precisa fazer, vamos lá fazer uma repostagem, cobrar quem deveria fazer. A gente poderia pegar os equipamentos e ir lá? Poderia, e a gente está articulando situações assim. Mas também precisa colocar esse outro lado. O morador, ele cobra, porque ele precisa cobrar, não só porque precisa, porque é o direito e quem está garantindo não está, né, sendo suficiente, e aí a gente se coloca como protagonistas. Mas essa visão de assistencialismo, para mim, não é a nossa parada de trabalho, nunca vai ser, e a gente já falou que quem quer fazer parte precisa olhar a gente como ser humano, e não como aqueles pobrezinhos que vai lá e tira foto e pronto, acabou a situação. É isso. Eu lembro também de uma história que eu acho que fala disso que vocês estão falando na prática. Depois vocês podem compartilhar um pouco. Na Páscoa, que estava rolando uma atividade do Ciranda, e aí, de repente, chegou um pessoal com as doações e foi super desorganizado. E depois vocês refletiram isso com as crianças também. Vocês lembram desse dia? Sim. Tipo, isso, sabe? Conta um pouquinho e as pessoas já vão relatizar com o que é assistencialismo e a garantia de direitos, que é o que a gente faz. Era na oficina de meio ambiente, se eu não me engano, né? Da Raíssa e da Fer. Foi 2019? Acho que foi 2019. As meninas estavam fazendo oficina com as crias, de repente chegou uma galera, só gritou: 200 crianças, temos 200 ovos.
E, de repente, tipo, veio várias crianças, só que aí ficou, tipo, desorganizado. Acabou a lógica do que a gente estava fazendo ali, as meninas estavam conduzindo a oficina, e a galera não soube organizar para que as crianças pudessem pegar os ovos. E eu fiquei observando ali, né? Incomodada, mas estava ali observando. A forma como as crianças, a gente foi tratada. As pessoas não chegaram, perguntaram o que está acontecendo, vocês poderiam nos ajudar? Nananana. E já veio meio que invasivo mesmo, pensando que... Enfim. E aí depois a gente reuniu as crianças lá na salinha, né, do centro comunitário, e as próprias crianças disseram para a gente que eles não souberam organizar uma fila, às vezes eles prometem que vão voltar e não voltam, que aí foi na Páscoa, mas aí tem ações no Dia das Crianças e Natal. Você lembra mais alguma coisa? Sim. Para mim foi agressivo. Embora eram pessoas que estavam agindo de boa fé. Vejam, quando eu falo da colonialidade, eu não estou dizendo que são umas pessoas com chicote na mão e que vão destruir todo mundo. Tinham boa intenção. Mas a maneira como aquilo foi feito colocou as crianças numa posição servil, sabe? Colocou numa fila e daí ficava tipo olhando para cima para receber o ovo. Não era uma posição horizontal, que era o que estava acontecendo no Ciranda. E, a partir disso, do incômodo, a comandante Bruna eu acompanhei a falar com o pessoal, olha, não precisava ter feito assim, eles nem sabiam que estava tendo atividade, nem sabiam que o Ciranda existia. E as crianças, depois, quando a gente foi falar com elas diziam, se o Ciranda tivesse organizado, ia ser bem melhor, porque eles podiam chegar aqui, nada contra os ovos é ótimo, todo mundo quer ganhar o ovo, mas é a forma como é dado. E aí teve a filósofa Stephanie, sempre vou lembrar dessa fala, porque ela falava, quando a gente vem aqui, a gente aprende. Eles não ensinaram nada. Aqui é o continente negro, que ensina a não ter racismo, porque o que tem dentro de um corpo tem igual dentro do outro. E aquela fala me atravessou para sempre. Acho que todos nós atravessou para sempre. É uma lógica outra, nascendo de raiz. E na época estava tendo a oficina, né, do coletivo negro, né, que era Dona Vilma Mucumbi. Então as crianças estavam tendo essa atividade da oficina de meio ambiente e também a do Dona Vilma. Então a Stephanie ligou uma oficina à outra, então faz muito sentido, né, o que ela disse. Sim. Pode falar um pouco sobre... Você falar sobre o Big Shop e tudo mais. Ah, sim. E vocês já contaram, né, também um pouco sobre a história de vocês. Uma das coisas que eu queria perguntar é sobre como essa vivência de vocês, no espaço que vocês foram criadas, influenciaram para começar esse pensamento crítico. E aí também a Bruna, que eu falo assim, a Bruna é minha prima, sabe? Ela fala que lá na vila você é parente de todo mundo, você só não é parente de quem você não curte muito, porque aí você vai arrumar uma prima que casou com uma vizinha, que não sei o quê, e ela é minha prima e ponto final. E aí eu lembro de uma publicação sua no Facebook, eu acho que, não sei se nessa época você já tinha entrado na universidade, que você estava lá no último muro da Brataque e tinha um grafite atrás de você escrito periferia. Naquele momento também você tinha feito seu Big Shop. Aí queria que você falasse também um pouco dessa parte, tipo, de viver na favela e também de você... Como que eu posso falar? Transitar, né? E se reconhecer também como uma mulher negra nesse território, tanto na favela quanto na universidade. Uhum. Nossa, Luceli. Mona, achou que ia ser o quê? Eu quero que entregue. Bom, olha, deixa eu raciocinar. Foram muitas coisas que você falou aí, prima. Para mim, prestar o vestibular já foi algo meio que surreal. Eu passei no segundo vestibular que eu tentei. Eu saí do São José já achando que sairia e, nossa, prestei o vestibular naquele mesmo ano, acho que 2010. 2010, Não passei, aí tentei em 2011, fiz o cursinho da UEL, o CPV, e passei.
eu nem fui no aterro com medo de não ter passado. Aí eu vi que eu passei, eu fiquei, meu Deus, e agora é verdade, está se tornando real o que eu sonhei. Entrar na universidade sendo periférica e da Abratac, menina, um desafio. Porque eu sempre, quando acessava até a biblioteca pública, eu ficava, esse espaço não me pertence. Que não sei o quê. Todas as visões que a gente aprende a construir, né, morando nas favelas, que quando a gente acessa determinados lugares, aquele espaço não é para a gente. Porque realmente querem que a gente não esteja lá. Eu sempre, quando eu escolhi a psico, lógico, eu não sabia de tudo, né, que estaria por vir. Eu sabia que eu tinha vários sonhos e desejos. Mas sempre quando eu saía da minha casa, ia pegar o busão, chegava lá na UEL, eu ficava, o que eu vou fazer com tudo isso que eu estou aprendendo? Eu não vou sair, não vou me formar e não vou ter uma clínica do nada, porque eu não venho de uma família rica. Então, eu sempre fiquei questionando o que eu vou fazer quando, né, terminar a graduação. Eu acho que eu contei isso na bio, que era o lance acho que na primeira semana lá do trote, eu vi essa maravilhosa lá dançando, assim, acho que foi no Papo. E eu vi que era a professora diferente dos outros professores, né? Nada padrão mesmo, que bom. E aí eu fiquei, gente, essa professora é diferente. Acho que já teve uma conexão ali, né? Só que eu não consegui expressar isso para ela. Aí eu fiquei, vou atrás, né, de saber mais sobre como a professora trabalha. Só que naquele momento eu não, acho que ter aula mesmo foi no 4º ano. Mas eu sempre admirava os trabalhos e tal. E aí foi a oportunidade de juntar tudo, o sonho que eu imaginava. Aí a saída da vila para pegar o busão, chegando na universidade, o que eu vou fazer? Todo esse monte de sentimento, vou cirandar. Sabe o que era o cirando? Não, só me entreguei assim, potência comunitária. Nem era esse nome, né? Era Recantos de Beleza, Resistência. Depois era esse projeto, mas antes era a prática numa disciplina, em 2015, Peraí, deixa eu voltar, tô nervosa, viu? Celebridades também ficam nervosas. A disciplina que ela ministrou era a prática da psicologia para além dos consultórios, era dentro da psicologia social mesmo. Foi aí que eu escolhi a Associação Ciranda da Cultura. A minha primeira experiência enquanto psicóloga comunitária, assim, né? Estudante de psico. Aí eu fiquei passada, porque eu aprendi muito com os meus pupilos. Hoje eles já são adolescentes, maravilhosos. Foram eles que me ensinaram o caminho da psico comunitária. E aí, a partir dessa vivência, tudo que a Alejandra já falou, foi surgindo o desejo de levar para a Abratac. Por que não? Por que a gente não pode construir um espaço? Aí a gente fala em espaço, mas é muito mais do que o território, o local, porque a gente não tem local nesse momento. A gente sabe muito bem disso, né? A praça é nossa. O espaço, na real, é o movimento que a gente está fazendo, né? Sim. E eu acho que cabe muito no que a Lê falou sobre ser uma coisa que está internalizada. A gente não precisa de algo físico, né? Ultrapassa isso, né? A lógica, ela ultrapassa isso. É necessário ser um espaço físico. Exato. Quem quiser Sim. escutar esse podcast, quiser ser doar parceiro, doar um terreno aí, a gente aceita. Para além do assistencialismo, né? Garantia de direitos. Mas é isso, acho que foi esse movimento de o que eu vou fazer com todo esse conhecimento que eu estou adquirindo na universidade. Fui para a psicologia clínica, amo também, mas o que faz o meu coração pulsar é estar entre os meus, estar entre vocês, e é isso. E vocês foram a construção de tudo isso, vocês sabem muito bem, a galera ali que está escutando, que às vezes não tem esse conhecimento, mas a Luceli e a Isa, nossa, desde sempre. Inclusive a Rosa também.
Sim. E pra você sempre, desde o primeiro vestibular, foi pra psicologia? Você já pensava em fazer essa área ou, tipo, tinha outras opções, assim? Tinha. No processo ali de escolha, eu era aprendiz lá no HU. Fiz Epismel e aí eu comecei a trabalhar, foi meu primeiro emprego. E aí eu trabalhei no serviço de saúde, eu fiquei com aquele negócio, nossa, do cuidado e tal. E aí eu conversei, na época, com uma psicóloga, que é a Ana Lilian, e aí eu vi a prática de trabalho dela e a gente sentava e conversava, né? E não era a psicologia hospitalar, mas o cuidado com o próximo. Eu sempre pensei em auxiliar, usar os conhecimentos dessa forma. Mas a minha segunda opção foi filosofia, que aí a psico nasceu da filosofia, mas aí eu queria algo mais prático. E aí eu fui descobrindo aí nessa empreitada. Não sabia, aliás, eu acho que eu sabia, mas não sabia nomear que era ciranda que eu estava buscando. Eu acho que só teve só uma coisinha que você não respondeu. Assim, daí eu vou retomar, que eu acho que é super importante, que seria a foto, né? Porque, assim, eu acho que o processo de você sair da periferia, né, sair do não centro, para ir para uma universidade que é pública, de qualidade e tudo mais, mas que a maioria das pessoas da própria cidade de Londrina não acessam esse espaço, né? Aí, como que foi para você? Você já se reconhecia como periférica? Esse processo veio na faculdade, sabe? Da onde surgiu aquela foto? São várias perguntas, assim, que... Sim. Bom, a minha família é sempre preta, mas eu não conseguia reconhecer. Eu prestei o vestibular, foi fiz o processo lá de seleção de cotas, fiz a entrevista lá com a dona Vilma, mas eu não tinha a dimensão do que seria ser preto. Aí, quando eu chego numa sala, numa semana toda, de muita gente branca, lógico que eu não sou igual a eles. O que tem em mim, né? A minha cor linda, bela. Só que eu não, diferente de outras pessoas, né? A minha prima aqui, que já fez esse processo antes de acessar a universidade, e acho que a gente tem que lutar por isso mesmo, não para se descobrir preto lá, quando você se sente, né, que você não pode estar lá, mas o meu processo foi esse, me reconhecer enquanto mulher preta. Periférica eu já estava muito ciente, mas o juntar as duas, né, a cor e o local e a questão de gênero foi na universidade que eu comecei a questionar muitas coisas. E da foto, essa foto está até hoje lá no perfil, nossa, bem magrelinha, mas está lá porque ela é muito simbólica para mim, aquela parte escrito periferia já não está mais, a gente já atualizou fotos, já tem outros grafites belíssimos, mas até o processo de cortar o cabelo e deixar meus cachos, meu crespo sair assim, foi estando nesse meio e buscando, né, conhecer outras referências pretas na universidade também. Obrigada pela resposta. Agora eu vou voltar para ler. Assim, a Bruna falou sobre o processo dela de adentrar, né, no Ciranda. Aí eu gostaria de saber qual, né, na biografia, né, você falou que você conheceu, né, o professor Zé Carlos, que é morador do Avelino Vieira, que ele é fundador, né, um dos fundadores do Ciranda da Cultura. Aí eu gostaria de saber, né, como aconteceu esse primeiro contato com o Ciranda e também como que acontecia as organizações comunitárias nessa época, né? Você tinha falado também, né, na conversa anterior que antes não tinha CRAS, né, não tinha CAPS, e que esses movimentos vieram depois. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, é louco, porque você falando assim, eu me sinto meio pré-histórica, sabe? Mudou muito em pouco tempo. Eu conheci o José Carlos Franco de Lima, meu grande amigo nesse país, na Unifil. Eu fui trabalhar na Unifil em 2000. Entrei numa terça-feira e na quinta-feira eu conheci o Zé Carlos. E o Zé Carlos me convidou para conhecer o Ciranda. E falei para ele, olha, sabe o que é? Eu estou querendo voltar para a minha Venezuela. Então, eu não vou te falar assim, porque quando eu vou num lugar, eu gosto de me doar por inteiro. Mas, como eu dançava na época, eu sou dançarina há 25 anos de companhia Hamza Ali, danças árabes,
E a gente tinha uma apresentação na UEL, e eu cheguei atrasada, maquiada, vestida de abê e de rabo de olho, e aí a Unifior era uma instituição conservadora, que eu não tinha intenção que as pessoas ficassem sabendo que eu era dançarina do ventre, porque não sabia o que ia dar isso. E o Zé Carlos foi assistir, ele me viu bem chegando, assim, eu implorei com os olhos, não me entrega. Ele falou, tá limpo. Foi um pacto com os olhos que a gente selou. E quando isso aconteceu, ele foi me ver, e aí a gente abraçou e tudo, e a gente ficou amigo, que não tinha como. Aí eu chamei para comer arepa na minha casa, e ele me chamou para o Ciranda, que ele morava. Na época, as pessoas moravam no Ciranda da Cultura. Então, sim, ela aconteceu, o Ciranda passou primeiro. Na verdade, a ideia, o Zé Carlos e a Jane, irmã dele, tiveram quando eles estavam estudando em São Paulo, eles moravam na favela Heliópolis. E eles começaram a sonhar com um espaço de arte, saúde, comunidade alternativa, começaram a fazer atividades na Heliópolis. A gente tem. Chama não sei se era Carlos ou Franco, que chamavam ele lá, que vai ter roda não sei do quê, sabe, lá em Heliópolis. Aí, quando eles voltam, ele morando no Avelino, começaram a fazer atividades, tipo, vamos brincar com as crianças, vamos fazer passeio para o Rio, vamos fazer atividades de saúde também. O Zé Carlos tem ceratocone, então ele aprendeu uma técnica para cuidar dos olhos. Uma doença que poderia desenvolver cegueira, ele não desenvolveu por ele cuidar de si, aprendeu a cuidar de si. Então, ele ensinava as coisas que ele fazia. Aí tinha releitura de obra, chegou a Érica, e a Érica trabalhava, depois foi professora da creche, pedagoga, depois psicóloga. E ela foi trabalhar com as crianças, tipo, vamos pintar pedra, vamos pintar isso, vamos brincar na rua. E aí eles começaram a fazer parcerias, por exemplo, com a escola do bairro, teve uma oficina de comunicação, já chegaram jovens que passaram a fazer parte do Ciranda, como a gente tem no Ciranda da Paz também. Até que uma hora, em 99, chegou uma imobiliária e construiu umas casas para alugar, e o pessoal pediu que tivesse, então, naquele momento, uma casa doada, em comodato, ou seja, sem pagar aluguel, em troca de uso cultural e social. E aquilo vingou. Então, o pessoal morou dentro de Ciranda anos. Nossa, que legal. É? Eu não sabia. Foi muito interessante. E daí, a partir daí, eu e o Zé Carlos fizemos um projeto que chamava Formas Organizativas Comunitárias no Complexo de Periferia Avelino Turquino Olímpico. A gente encontrou 33 organizações. Fora, não contamos, nem cultura, nem religiosa, nem tráfico. 33 eram, assim, 7 associações de moradores, grupo de mulheres, grupo ecológico, escolinha comunitária, creche comunitária, coisa assim, pastoral da criança, tinha várias super atuantes. A pastoral da criança do Avelino foi expulsa da igreja por 5 anos. E a Lido fala, até hoje, que foram 5 anos mais felizes, porque o Zé Carlos ajudou elas a se organizar. Então, era um pessoal muito engajado, de baixo para cima. E, a partir daí, a continuidade se deu, porque, quando terminou o projeto, a gente perguntou para todas as organizações quem que queria. A gente fez umas atividades com eles de sexta-feira. Quem que queria continuar com a gente. E quem quis foi o Ciranda, a Pastoral da Criança e a Escolinha Comunitária Sabum, que existia na época. Ficava num bairro periférico ali do lado do Ciranda. Era num bairro que era Cambé, mas o pessoal votava em Londrina. Então, ele estava muito esquecido economicamente, não tinha asfalto, quase não tinha casa de alvenaria, CRAS não existia, não tinha UBS perto. Então, assim, era de uma precariedade econômica grande. Eu fui trabalhar como psicóloga ali, isso me marcou para sempre minha vida, assim. Porque a lógica era trabalhar com o que se tinha para gerar o que não se tinha. Então, você atender, independentemente de onde você está. Você pode estar na calçada, você pode estar na rua, você pode estar na cama da pessoa, porque a pessoa não tem cadeira para sentar. Você pode estar conversando no meio do bairro, você pode brincar com as crianças, você pode pular corda. Eram muitas atividades nesse sentido. E muitas atividades também de... Então, na verdade, foi cirandando ali, assim. Os trabalhos que eu fiz sempre me ensinaram isso, sabe? Nas entranhas do povo, vou dizer... A gente não vai morrer porque a gente está unido aqui, a gente vai construir uma coisa melhor. Então, teve uma das mães, o marido dela trabalhava como catador de material reciclável, ele combinou que o que tivesse de papel seria dado para a escolinha. E assim foi acontecendo, que o Ciranda tem muitas histórias, seria injusto, tipo, sempre vai deixar de fora alguém, é muito maior do que a gente possa dizer. Mas esse de baixo para cima, esse construir conjuntamente, se construir em união, é um encontro todos os dias, poderia dizer.
E quando a senhora, Bruna, se formou na UEL, voltando um pouquinho, tipo, eu lembro super da publicação que você fez. É que depois que você fez o Big Shop também, né, já começou a usar. Tava lá com o cabelo crespo, maravilhoso, já pintou ele de verde, de colorido, de várias cores. E quando você se formou, o seu cabelo tava rosa. E lá no meio, entre tantos formando, você colocou, tipo, esse pontinho rosa, a favela da Brataque. E, tipo, falando sobre a potência desse lugar, sabe? Tipo, quando você se formou, você imaginava que iria seguir já nessa parte da psicologia mais clínica, né? Acho que seria esse termo. Mas você também já estava envolvida no Ciranda. Como que foi esse, tipo, vou continuar fazendo isso aqui? É verdade, né? Nossa, você lê quantos detalhes. Ela estudou as entrevistadas. Tô vendo. Podcast potência mesmo. Ai, eu até esqueci. Aquele momento que você se formou, tipo, o que você estava sentindo, sabe? O que é aquele pontinho rosa lá no meio de tantas pessoas, tantos formandos, tava sentindo, sabe? Pensando, às vezes, pro futuro e tudo mais. Quais eram as expectativas, tipo, naquele momento e para depois o que aconteceu? E também pensando que a questão de uma pessoa negra entrar na faculdade é uma coisa, ela permanecer e concluir é outra coisa completamente diferente, né? Pensar que você passou por esse processo e você concluiu esse processo também. Você tinha noção disso? Porque às vezes a gente vai tendo noção anos depois, né? Vai fazendo, como foi. Não pensou em nada, sabe? Tipo, Não, né? Desde de 2012 foi um processo que não parei desde então, né? Às vezes eu nem... Gente, que difícil, né? Quando a gente reconhece as potências. Bom, para mim é a pura resistência. Cortar o cabelo, deixar ele crescer, ir para a colação de grau do jeitinho que eu me descobri, né? Porque eu me descobri. A gente, né, tem uma referência, né, que diz que a gente se torna negro, né? Não vou nem falar porque eu vou falar errado. A Neuza, Fala aí, Bia. Também tem ela. Enfim, eu não imaginei que eu conseguiria me formar. Eu, na verdade, nem imaginava que eu podia estar ali, mas no processo todo de ter parceiros, eu consegui concluir, lógico. A permanência na universidade foi importante. Os 5 anos da minha graduação, eu tive apoio, né? Tanto dos projetos que eu participei, quanto de outros representantes que auxiliaram financeiramente, né, a minha família. Para mim é pura resistência. Eu sou a primeira da minha família a se formar e vindo da Brataque também é uma referência. São poucas pessoas na vila que conseguem acessar um ensino superior e ainda mais um ensino público. Que mais? Que vocês perguntaram muitas coisas. Depois que eu assumi meu cabelo crespo, eu tinha que colorir ele sim, porque ele ia chegar antes de mim, minha cor chega antes de mim, o cabelo já chegava, era tudo combo já. Se falar para mim de resistência naquele momento, eu comecei a usar as cores também para ser resistências. Que mais? Pode fazer a pergunta de novo, que eu já esqueci. O que você imaginava, então? Tipo, o que passava pela sua cabeça quando aquele momento que você se formou e o que aconteceu, tipo, na realidade? O que passava? Que eu já ia ter a minha clínica, belíssima, mas a realidade não foi isso. Meu primeiro emprego, depois que eu me formei, não foi na clínica, assim. Até porque tinha que tirar todos os CRP e tal, pagar anuidade. Eu fui trabalhar no call center. Saí com vários gatilhos, não recomendo para ninguém. Mas também era onde eu pude ter um mínimo de renda até conseguir
de verdade conseguir, né, realizar o sonho de exercer a psicologia. Que é diferente disso, né? Quando você está ali, eu já sabia que não ia ser fácil, nunca foi fácil, né? Eu já sabia que eu não ia sair com uma clínica, porque minha família não é rica, não tinha essa condição. Eu sabia que eu ia ter que ralar para conseguir realizar isso, né? E aí depois, em 2018, que eu comecei a entrar mais na psicologia clínica. E aí, em 2018, nasceu o nosso fruto belíssimo, Ciranda da Paz. E aí eu consegui conciliar as duas coisas, o Ciranda e a psicologia clínica. Sendo que eu acho mais psicologia cirandeira do que a clínica, e é isso. Eu acho que eu aqui escutando você falar, né? O Ciranda vai fazer 6 anos, né? Eu acho que é importante essa pergunta, assim. O que você acha que mudou, assim, sabe? Dentro da própria favela, assim, sabe? Querendo ou não, com o Ciranda, a gente já foi para vários lugares. A Ursula foi para Brasília, a Bia foi para Brasília, a gente já foi para Curitiba, eu e a Bia. A gente ganhou um prêmio, né, anual dos Direitos Humanos do CRP Paraná. Mas como que você enxerga tudo isso, sabe? Eu acho que esse é o ponto, assim. E já colocando a Alejandra junto, você como vó do Ciranda, como que você também percebe isso, sabe? Como que é ver o Ciranda alcançando vários lugares, a gente estando no teatro com as crianças, estando agora no crochê, sabe? Como que vocês... como que isso transpassa, sabe, vocês? Como que isso afeta? Bom, para mim, tendo a produção desse novo podcast, a Pamela e a Vitória, para mim é o auge, é o que a gente fala de transformação, porque essas adolescentes, elas começaram enquanto crianças, né? Elas participavam das oficinas, elas eram as participantes. E para mim, eu estou aqui olhando para elas, para mim isso é belíssimo. Elas ocuparem esse lugar que é delas, sim. Ninguém tem que dizer que não é, porque é sim delas e de todas as outras crianças, de todos os outros adolescentes. Então, esse processo de 6 anos, olha aí que resultado belíssimo. As crianças lá em 2018, que hoje estão participando da produção em 2024, isso aí é um resultado. É muito mais do que qualquer, teórico possa tentar dizer ali em algum artigo, em algum livro. É a vivência periférica resistindo aqui nas nossas adolescentes. E eu fico encantada com isso. Quer resultado mais belíssimo que isso? As peças, o teatro que você, Isa e a Bia, conseguiram com o livro, a Esmeralda, com a peça de teatro falando da Brataque, eu fico encantada. Eu sei que tudo foi uma construção. Até tem um provérbio africano, que se eu errar aqui, sim, vocês me desculpem, mas diz nesse sentido. Como é que é? Se a gente quiser... Ai, não lembro. Qual que é o contexto, assim? Ai, que junto... É isso aí mesmo. Vai sozinho, mas se quiser ir longe... Vai junto, e é isso. Não conseguir colocar nas palavras, mas as ações é isso. O que a gente está construindo coletivamente, a gente pode ir muito, 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 muito mais... além. Foi a Brasília, mas quem sabe ano que vem é algum outro país, sei lá. Eu fico muito orgulhosa de ver que no primeiro convite que eu fiz a você aceitou e falou, bora. A Rosa, naquela primeira reunião, estava a Débora, Liliane, Luana, e outras mulheres de potência. Sei lá, às vezes eu me gaguejo aqui nas palavras, mas eu sei e sinto que isso que a gente faz é muito rico, é muito potente. E eu sei que a gente vai alcançar coisas maiores. Eu sei disso.
A gente não tem uma sede agora, mas a gente vai ter uma sede. É isso. Daqui a pouco são as outras adolescentes aqui, aí. Entrevistando e sendo entrevistadas. Uma das coisas que eu queria também falar desse meu relato, sobre o impacto do Ciranda, sabe? Uma das atividades que a gente já fez era a parceria com o Coletivo Negro, né, Dona Vilmia Mucumbi, e a gente tinha um coletivo negro para crianças dentro da favela. E aí, quando a gente vai pensar em todas as camadas disso, é muita, muita, muita coisa para processar. E uma das coisas que a gente sempre falava é, como que seria importante se eu, quando criança, já tivesse acesso com isso, sabe? E aí, em várias formas. Então, você falando agora das crianças que agora são adolescentes, virando adultas e fazem o Ciranda acontecer, mas também um dos impactos que causa é esse empoderamento, você se reconhecer já como uma pessoa negra, questionar também das coisas. Agora a gente está tendo na oficina de podcast as adolescentes questionando, então por que em tal lugar a estrutura é pensada de uma forma que seja mais segura, bonita, confortável para aqueles moradores, e aqui a gente tem uma pracinha, do lado de uma BR super movimentada, um lugar super perigoso, porque aqui não tem uma passarela para atravessar. E uma das atividades, né, do Coletivo Negro, como as crianças, a minha irmã participava, na época ela tinha uns 7 anos por aí. Uma coisa que eu sempre falo e que me emociona muito mais é, o resultado desse nosso trabalho e que dá força, assim, pra gente continuar. Então, a Lorena participava das oficinas do Coletivo Negro. E nas oficinas, então, eram as crianças aprendendo sobre colorismo. Então, na prática, não falava assim, na teoria, como que eram os nomes, mas falava para as crianças se organizarem. Então, eu lembro que era, da mais alta para mais baixa, depois da mais nova para mais velha, e também, da pele mais clara para pele mais escura. E aí elas tendo essas percepções, sabe? A gente também fez uma atividade de ler o livro As Histórias de Dandara. E a Lorena, na época, né, então tinha uns 7 anos, mais ou menos. E uma vez eu, buscando ela do projeto, né, do serviço social, e ela se arrumando para ir para a escola na parte da tarde, tava lá se arrumando, tomando banho, trocando de roupa, e eu esperando ela se arrumar. E ela falou para mim, Luceli, teve um menino que estava sendo racista comigo lá no projeto. Aí eu fui, contei para a diretora e ela resolveu. E eu, ouvindo isso assim, a lágrima escorrendo assim na hora, me segurando para não desabar, e ela contando, na maior calma, como se fosse uma coisa assim que aconteceu e foi resolvido. E isso é também por conta do Ciranda, sabe? Identificada. Por mais igual a Lorena, minha irmã, e dentro de casa eu era essa referência, mas pra quem não tem, o Ciranda é essa referência. Você também é essa referência, sabe? De uma pessoa que meio que quebrou uma barreira, sabe? De uma pessoa preta lá da favela que se formou e que volta para a comunidade e continua fazendo, e os frutos estão aqui também, sabe? Queria contar isso. E eu acho que a gente falou sobre tudo isso, mas eu acho que também para ler falar um pouco sobre como que é ver tudo isso, sabe? Sua aluna, né? Começou em você isso e aí retorna, é meio que um ciclo, né? Começa aqui e aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Quero registrar aqui meu imenso, infinito orgulho do que a Bruna faz, do que a Bruna é, do que vocês são, do que vocês estão fazendo. Vocês todas, todos e todes. Quero dizer que, literalmente, é uma expressão de genialidade negra e de tecer beleza no meio da violência. Eu cheguei e vi uma violência policial expressada por todas as crianças que diziam: eu não gosto como a polícia entra na minha casa. E eu vi o Ciranda fazer um trabalho de redução dessa violência. Eu não tenho como não atrelar a redução da violência policial ao trabalho de vocês no Ciranda da Paz. Eu não tenho como não atrelar o trabalho de vocês à redução do racismo na vivência das crianças, na vivência dos adolescentes, na vivência dos adultos. Eu não tenho como não atrelar a beleza de uma galeria a céu aberto, toda arrumada, grafitada, lindíssima, que as pessoas vão e trocam a vergonha pelo orgulho. Eu não tenho como não atrelar ou dizer: sabe que na favela da Bratá, que Nossa Senhora da Paz tem aula disso, daquilo, a peça de teatro, livro. Não tem como não atrelar a ação de vocês. Foram vocês. E vocês foram desconstruindo isso de uma maneira tão potente. A comandante Bruna, ela ia nas minhas aulas e ela dizia assim: gente, pega o Google, pega o celular.
escreve Favela da Brataque, o que é que aparece? E apareciam histórias muito violentas. Eu não sei hoje o que aparece, mas tomara que seja o podcast. Yes. Essa era a aposta. E a aposta foi vencida. Então, minha sensação é assim, eu posso morrer em paz, mas não vou morrer nada. Precisa multiplicar muito, sabe? Pelo continente, vocês são multiplicadoras e aprofundadoras de uma lógica revolucionária. E esse é meu papel em todo Uber que eu entro, em todo lugar que eu vou, tipo, porque, pedir Uber na favela é muito difícil, porque os caras não aceitam, é área de risco, tem várias questões, mas em todos os lugares, com todas as pessoas que eu converso, principalmente no Uber e no Voltando da Brataque, é falando, mas você sabia que lá tem o Ciranda da Paz, que é um coletivo feito da comunidade pela comunidade, a gente faz tal coisa. Lá na última rua tem um grafite, que foi uma ação nossa, tem um mural dos artistas, foi incluso na semana de aniversário da cidade, e, tipo, para as pessoas irem mudando essa ideia, essa imagem que tem sobre a favela da Brataque, sabe? Tipo, antigamente, eu acho que hoje em dia vem mudando, mas ainda é devagar. Quando você vai se apresentar, sei lá, no trabalho, na escola, em algum outro lugar que não são as pessoas que são da comunidade, as pessoas têm vergonha de falar que é da Brataque, fala que é o Leonor, fala que é do Santa Rita, falam bairros do entorno, porque quando você vai falar de favela da Brataque, só é atrelada a coisas ruins. E ao jornalismo sensacionalista, que vinha e falava isso, aquilo, outro. Na primeira edição, a Rosa cita isso, ela fala que o Camargo, ia lá e esculachava, só que ele nunca foi lá na Brataque para ele saber qual que era a nossa realidade. Você chega lá na Brataque, você não vai encontrar ninguém andando com uma arma para saber se você pode entrar ou não. Você vai encontrar criança brincando na rua, vai encontrar música em todo canto, um lado é um funk, um lado é um louvor, e vai encontrar lá na pracinha do bairro, tipo, as atividades do Ciranda acontecendo. Mesmo sem a gente ter um espaço físico agora, a gente continua fazendo as oficinas lá na pracinha. Também continua, para não perder esse nosso caminhar, sabe? Pra gente continuar fazendo e para que as crianças que estão agora cresçam e continuem ocupando esse lugar. É tipo, continuar cirandando mesmo, né? Uhum. É uma área de risco mesmo, né? Quando a gente começa a conhecer os nossos direitos, cobrar, é um risco para a sociedade de um preto empoderado, um preto que sabe das suas origens e o que precisa ser mudado para ter o mínimo, né? As nossas garantias. Então, até essa palavra que eu acabei de pensar, risco a gente mudou pelo menos eu penso, mudando o significado. Preto, periférico, favelado. Eu não tenho vergonha de falar agora que eu moro na Brataque. Antes eu tinha sim, mas agora sou mesmo brataquiense, favelada e cirandeira. E é isso, maior potência coletiva. Para você, Bruna. Professora, já chorei já. É porque assim, eu vi a Bruna como estudante. E eu vi a Bruna como estudante colorindo a universidade, porque ela ia de cabelo verde e aquilo começou a me impactar. Ela ia de cabelo verde, aí ela ia de cabelo roxo, aí ela ia de cabelo rosa, aí ela ia de trança, e cada hora uma coisa, e era uma coisa lindíssima que ela estava fazendo. Uau! E aí tem uma hora, quando ela faz o Ciranda do Londrina, que ela diz no vídeo, as crianças aqui começaram a deixar o cabelo natural, começaram a se assumir, começaram a deixar mexer as rochas, e eu acho que eu tenho participação nisso, sim, é lógico que tem. Você tem em todo lugar, entendeu? Você tem no Ciranda da Paz, você tem no Ciranda da Cultura, você tem no Cirandas da Vida, você tem na cidade de Londrina, você tem na universidade. E vou dizer mais, eu tenho um sonho, faz um tempo, eu não sabia como que ia ser esse sonho, mas eu me vejo faz anos, que a gente vai dar uma formação para a UEL inteira sobre extensão nos moldes do que você disse, da garantia de direitos, da horizontalidade, da chegada respeitosa da universidade, nos lugares da chegada, da acolhida respeitosa da universidade. Agora se prepara, porque agora eu estou coordenando a extensão da Psico, logo é nós que eu te chamo. Já se prepara, hein? Misericórdia. Já pega a aguinha, o paninho para secar o suor, que a gente vai ocupar esses novamente, né? Levando a lógica ciranda para esse espaço que é ainda tão engessado, né? Eu acho que, trazendo um pouco também a questão da Bruna, né? No Instagram tem uma coisa que está escrito, né? Fé nas crianças, fé na vida. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse processo, né? A gente fala aqui sobre... A Bruna se tornou conselheira tutelar,
Mas ainda é um espaço majoritariamente branco, com ideologias totalmente engessadas, assim como a universidade. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão de ter fé nas crianças, esse processo de enxergar a criança também como sujeito, né? Porque muitas vezes as pessoas vê as crianças, adolescentes como seres que estão subordinados a alguém. E eu vejo que o Ciranda, ele traz o protagonismo também da criança, ela falar por si só, a gente escutar o que ela tem para dizer. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Nossa, pra gente da psico, a gente sempre considera, né, a fala do outro, né? Que é com isso que a gente trabalha, com a escuta. Para mim, tipo, me aproximar das crianças foi, né, a partir da oficina lá de 2015. E chegar até agora em 2024, enquanto conselheira, meu Deus, é um processo de realmente de escutar o outro lado, né? Escutar a criança, dar valor no que a criança está falando, né? Para poder... É um trabalho difícil, viu? Mas para poder garantir minimamente os direitos dela. Digo minimamente porque é uma coisa que precisa ser bem desconstruída, construída e elaborada aqui na cidade. Mas eu só acho que eu tenho a agradecer mesmo aos outros atores, protagonistas lá do Ciranda da Cultura, que fez também esse desejo se espalhar aqui em meu ser e tentar essa outra trajetória, né? Fé nas crianças, acho que é isso. Elas sabem, né, muito do que elas querem. Às vezes não tem uma pessoa que possa confiar, que possa escutar, ou não tem um espaço seguro para falar das suas coisas, ou até para falar que não quer participar das oficinas. Ai, tia, hoje eu não quero participar. Mas por que você não quer? Aí abre, né, brecha para aquela outra criança falar, mesmo que ela não quer, né? O que ela não quer também. Acho que isso para mim é muito rico, riquíssimo. Eu gostaria de saber se teria alguma coisa que vocês gostariam de falar, que a gente não perguntou, algo nesse sentido. Ixi, vai, Ellen. Eu tenho muito, mas eu tô nervosa. Um monte de coisa. Fazer um reconhecimento ali do Inamaru Brasil, coordenadora do Ciranda da Cultura. Dizer que do Ciranda da Cultura nasceu Ciranda da Paz, e do Ciranda da Paz nasceu Cirandas del Sur, e que tem gente na América Latina inteira fazendo trabalho parecido, e que tem gente na América Latina inteira que sabe que vocês existem, que vocês são inspiração, que a gente precisa fazer isso em todos os lugares, que a gente faz saúde. Essa associação normalmente não é feita, parece assim, é um trabalho de cultura, é um trabalho de saúde mental. Um trabalho de saúde física, isso de trocar a vergonha pelo orgulho, é essencial. E um reconhecimento às crianças e adolescentes, que sem elas não acontece, porque acontece com o desejo delas, com a potência delas, com o medo delas também. Sim, com certeza. Entendi. Gente, é isso. Então vamos fazer tipo um TBT do Ciranda, sabe? Tentar relembrar resumidamente lá do começo da história. Então começou com o Cirandinha. E aí, quais são as oficinas que foram? Porque você começou no Cirandinha dando artesanato e como que foi acontecendo. E aí a gente vai tentando lembrar de todas as oficinas que a gente teve. Menina, não era artesanato. Eu nem imaginava que eu ia fazer algo de artesanato. Mas era Cirandinha, porque também tinha construção das próprias crianças nesse processo. Daí depois foi o Cirandando, do Cirandinha, Cirandando. A primeira oficina, primeiro evento foi o Sarau da Resistência, que teve na Brataque, lá no Novo Amparo e no Avelino. No Flores do Campo. No Flores. E depois a oficina passou a ser um sábado, com as meninas do 4º ou 5º ano, lá em 2018. E aí foi se estendendo para 2 vezes no mês. Acho que a Isa chega nessa época de oficina de teatro, meio ambiente, coletivo negro, em 2019. 2020, a gente parou
com a oficina... Aliás, tinha o Cantinho da Beleza, da Natália, né? Que era uma parceria da Natália com, na verdade, o estágio dela, né? De organizacional. Ela escolheu o Ciranda. E aí deu a oficina de Cantinho da Beleza para as crianças. E aí, em 2020, pandemia. Em agosto de 2020, a gente tentou executar a oficina da Giovana, que era de moda, e a gente foi expulso do centro comunitário. Foi aí que a gente começou para a pracinha, trocaram as chaves, enfim. Não era nada comunitário. E aí, 2020, ajudem, o processo da moda, A biblioteca, do TCC a da biblioteca Giovana. que as crianças pegavam os livros e devolviam, né? A gente começou verdade. a fazer isso. Como não dava para ter oficina sempre, né, no período da pandemia, aí essa mediação, porque lá em 2018 a gente arrecadou livros e ficou parada. E aí foi uma forma de acesso à literatura. 2020, as meninas fizeram um desfile lá na Brataque, lá na pracinha, e também tiveram acesso a um estúdio. 2021, meu Deus, é muita coisa. 2021, a senhora lembra? A gente, vou também ajudando, né? Porque Não lembro. nós também fizemos parte do ciclo. Ciclo. Tinha esquecido disso, que foi quem ajudou muito a gente no processo de aprender a escrever editais e tudo mais. Aí foi esse processo, né? 2021, 2022. Nesse meio tempo também teve oficina de musicalização, né, para crianças. Sim. Foi 2023. As parcerias com o Promi, que veio, né? Voltando no finalzinho da pandemia com... Quando a gente começou a escrever, querida, começamos a escrever e já conseguimos a primeira temporada, né? Que era uma série eram 3 episódios. Sim. E era um edital menor, né? Eu acho que era um edital emergencial, né? Que a gente conseguiu o primeiro. Aí depois a gente conseguiu o teatro. O Esmeralda. Contação de histórias. Eu acho que... O Mural das Artes. Nossa, tem muita coisa, né? Artes. Nossa. É isso, ó. Pensando assim, gente. Caminhada. Não, e as parcerias, por exemplo, com o CRAS, que elas talvez não fossem com o Teatro das Mulheres, mas o CRAS teve grupo de mulheres, com a UBS, com a Economia Solidária, com as residentes, que teve uma coisa de aleitamento materno, etc. Com a universidade, foram várias vezes em várias universidades, vocês, para falar. Acho que com a política pública inteira, porque já está no Conselho Tutelar, no coração dele. Tá vendo? Estamos esparramando aí, pegando todas... O negócio é louco. Sim. Mas eu acho que é isso, gente. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Eu quero agradecer por vocês serem parceiras, para a gente estar construindo isso muito lindo. Nossa, acho que não tinha parceiras melhores. Parceiros, quem tiver para somar. Que bom que vocês... Eu não ia conseguir fazer sozinha. Que bom que quando a gente tem um sonho, a gente espalha esse sonho e multiplica vários sonhos em oficinas, em parcerias. Sou muito grata por fazer parte do nosso coletivo. Ai, eu muito bem. E eu também retorno esse agradecimento a vocês, a todo mundo aqui, tipo a Alejandra, que a gente meio que se conheceu antes e parece que em vários momentos da vida a gente foi se encontrando de novo, então meio que era pra ser. E aí também a Bruna de, tipo, começar tudo isso, de trazer isso pra gente, que é uma coisa que, tipo, eu super ia topar fazer o Ciranda desde sempre, a todo momento. Então precisava de ter esse start, então de ter a Bruna pra vir, chegar com essa ideia e falar, não, vamos juntas, vamos fazendo e realmente fazer acontecer. Faltou a gente chegar na minha oficina de crochê, né? Falamos aí de várias coisas, mas é que tá acontecendo agora. Tua vinha aqui até que não gata. A gente agora tá tendo oficina de crochê e uma oficina de podcast. Então, todo sábado de manhã eu ensino as crianças a fazerem crochê de uma forma super didática, de uma forma que você realmente vai aprender.
E depois, em seguida, vem a oficina do podcast, que traz também, começa a trazer esses questionamentos, né? Eu acho que até da minha parte, tipo, quando eu pensava em podcast, tipo, aí não é só vir aqui, gravar, falar, não, mas o que vai falar, sabe? Qual a história que a gente vai contar? Então, é uma coisa que eu já fazia lá, ano de eleição, que estão arrumando a pracinha, que estão reformando as coisas, que as pessoas, que os políticos começam a trabalhar, e aí eu questionava, tipo, quando eu estava levando a Lorena para a escola, eu encontrava alguma mãe no caminho, eu falava, nossa, mas... Elas falavam, ai, que legal, você viu o que está acontecendo aí, o prefeito veio até aqui, gravou um vídeo, eu falei, mas só agora, né? Tipo, quantas outras coisas que a gente precisa, sabe? O que será que era mais importante? O que a gente já tentou falar que não foi ouvido? Então, esses questionamentos eu ia levando aos poucos e ver agora que as crianças estão fazendo isso. Tipo, meu, olha a potência que isso tem, sabe? É muito maravilhoso. Sociedade, eu amei isso que você falou agora. Tipo, muito pensadora, filósofa. E a gente ressignificar uma área de risco mesmo, porque a gente é potente, a gente vai continuar fazendo esse trabalho que a gente faz e impactando, batendo de frente. Tipo, meu, se ficar aí bobeando, se vir com o seu racismo, com o seu preconceito, cuidado que é uma área de risco, que a gente não vai deixar passar, não. Sim. Pro bom entendedor, um risco quer dizer ciranda. Nossa. Perfeito, Gente, meu impactada. Deus. E eu quero agradecer muito, assim, vocês. Eu conheci a Bruna, né? A gente se conhece, assim, de vista, mas eu conheci a Bruna no ponto de ônibus indo pro Ciranda da Cultura. Conheci, assim, de conversar, O né? coletivo tá em Eu tudo. toda Ônibus faladeira, coletivo. tipo, ai, pra onde você tá indo? Ela, eu tô indo lá na Avenida Vieira do Ciranda. Eu também. A gente pegou o ônibus, foi conversando e ela falou sobre isso. E eu fui, né, por conta que eu tava fazendo teatro no Marista Social, e eu lembro muito da Lê, eu também conheço a Lê antes não sei nem se você vai lembrar, que eu tinha falado, aquela professora da UEL, eu falei, fiz o vestibular e tal. E eu tava muito nessa, sabe? Tipo, não vai, tipo, não sei se eu vou passar. E eu lembro que você falou algo pra mim, você falou, você já passou. E eu falei, gente, será que ela veio do futuro? Será que ela veio do futuro, sabe? E aquilo me acalmou muito. Então, acho que eu gostaria de agradecer vocês, porque em muitos momentos de dores na faculdade, quem me segurou em pé foi o Ciranda. Foi retornar para minhas origens, foi conversar com as crianças, foi conversar com vocês. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que esse episódio, assim, é o resumo de tudo que a gente tem construído. É das precursoras, de quem começou mesmo, assim, sabe? Eu acho que é isso. Muito obrigada por toparem falar com a gente. Ai, vamos dar as pontas agora fazer a nossa ciranda, que vai continuar rodando por todos os cantos e ocupando todos os espaços. Muito obrigada. Eu amo muito vocês, gente.